E aí galera inscrita no canal, beleza? Eu tô aqui pra trazer simplesmente um vídeo que não é muito de costume aqui. Se você leu esse título é porque você está prestes a ver uma das minhas maiores obras de arte que eu já vi na minha vida e agora eu vou fazer. Mas resumindo tudo, se alguém das antigas do meu canal já viu o vídeo 5 coisas que não fazem sentido, aquele vídeo é bem legal e engraçado, mas simplesmente ele é assim, né? Só porque eu falei coisa que não faz sentido, tipo os primatas dos cientistas, que simplesmente que somos nós há milhões de anos atrás, todo mundo era um macaco, e aí simplesmente milhões de anos se passaram e nós viramos o que a gente é hoje. A teoria é que simplesmente uma explosão cataclísmica explodiu e gerou tudo isso, o universo inteiro. Se você tá vendo isso é porque realmente não tem como tudo existir sem Deus, porque uma referência que a ciência está usando é simplesmente o próprio tempo. Simplesmente a ciência e os cientistas olham com o tempo se fosse a maior arma para a própria evolução. Tudo é o tempo aquilo, o tempo é isso, o tempo é aquilo. O tempo simplesmente fez os peixes simplesmente ter um nariz e sair para fora da água para respirar e virar os primeiros mamíferos. Eu quero dizer, eu não estou tentando ser chato, eu simplesmente não tem sentido isso não faz sentido nenhum. Tipo assim, ó, no começo do universo, simplesmente os cientistas dizem que o universo simplesmente surgiu de uma explosão chamada Big Bang. E aí, simplesmente surgiu o Sol. E o Sol estava ali, como uma estrela no meio de tudo. E no meio de tudo isso tinha simplesmente poeira e rocha. Só que ninguém para pensar, tipo assim, como é que do nada tem rochas e pedras que vêm do espaço e simplesmente a Terra começou a procriar pedras de si mesmo e não do espaço. Muitos vão dizer que poeira se juntou e virou pedra, mas tipo, da onde veio a poeira? Não tem vida no espaço. É a mesma coisa que dizer como é que o Sol é feito de fogo se o fogo se alimenta de ar e no espaço não existe ar. Ele é simplesmente gás fundido em uma esfera queimando sem parar eternamente. Digo, como é que explicar algo disso? Como o universo vai fazer isso sozinho? Como é que não tem uma obra de uma divindade no meio disso? Como não tem? Como é que simplesmente vamos apostar que Terra se fundiu por causa da gravidade do nada? E essa Terra tava pegando fogo e veio um planeta dos cacete, bateu na Terra e depois essa Terra se formou e virou a Lua. E simplesmente ela ficou branca. E aí do nada a Terra para de pegar fogo e vira uma bola de terra. E simplesmente do nada, somente na Terra vem uns meteoritos do nada que tem água e cristais dentro dele, que simplesmente começaram a chocar na Terra e aí começaram a colocar água. Mas tipo, no meteoro, quando vem numa atmosfera, ele não pega fogo e não deveria ter derretido a água que estava dentro dele, virado evaporado, e começou a bater e aí começou a surgir água, e não era muita água, era extremamente pouca, são pouquíssimas pocinhas. Isso ficou batendo eternamente e não parava, até que simplesmente eles decidiram parar quando estava um nível extremamente que o planeta era apenas água, e eles só pararam depois disso, e ninguém para pensar. Simplesmente do nada a Terra começou a ter vulcões e esses vulcões começaram a criar ilhas e continentes inteiros. E lá não tinha ar como tem hoje, tinha simplesmente nada. E do nada novamente chega um tal de asteroide e bate na Terra, e nesse meio asteroide tem vida. E eu digo, como é que nisso tem vida? E essa vida vai trazer o ar e o oxigênio para a Terra. E eu digo, que? Como é que isso é possível? Tipo, ninguém se pergunta da onde e como e quando veio esse asteroide, por que a Terra?
Por que a Terra? Não tem motivo. Lógico que simplesmente a ciência não está completamente errada, mas isso está errado. Não está errado. Porque para eles é difícil acreditar que simplesmente algo superior a tudo e todos simplesmente decidiu criar tudo. Sei que depois desse vídeo vai ter muito ateu me xingando nos comentários, dizendo que simplesmente Deus não existe e tipo assim, você não acredita em Deus, mas você acredita em quê? Você não acredita em nada. Logicamente que simplesmente a ciência não está completamente errada, ela tem certo, tipo, a ciência diz que a Terra não é plana, ela não é plana, não é e nunca será. Eu não entendo porque é tão difícil acreditar e adorar em Deus. Não é, ele é tudo. Eles falam que Deus os abandonou, mas ninguém lembra para pensar que foi exatamente a humanidade que simplesmente abandonou Deus, esquecendo completamente dele, de quem ele era, de quem existiu. Ele fez milagres, simplesmente a humanidade esqueceu e abandonou quem os criou e começou a desenvolver essas teorias e coisas e começar aí com as vontades dele, criando simplesmente aceleradores de partículas para serem mais rápidos que a própria luz, terem o poder da viagem interdimensional, que nem sabe se isso existe ou não, mas eles vão e tentam. E se eles tentam isso, por que é tão difícil acreditar nele? Por que é tão fácil acreditar que meteoros geraram tudo? Por que meteoros criaram tudo? Por que meteoro simplesmente não vira simplesmente seu Deus? Por que simplesmente o universo escureceu, ficou escuro, cheio de estrelas? E como é que estrelas foram criadas? Como? Alguém? São gás pegando fogo. Como? Tem buracos negros. Eles simplesmente são fantasmas de estrelas que sugam coisas deles. E tem a teoria que coisas saem deles. Porque ninguém sobreviveu para contar a história do que acontece em um buraco negro. Eu acho que simplesmente já tá na hora da gente parar de batalhar entre si e começar a adorar mais nosso Senhor, entendeu? Simplesmente o apocalipse está chegando e eu quero simplesmente reunir o máximo de cristãos possível, evangélicos. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo, um tema mais, sabe, um pouco mais, não é muito comum no meu canal fazer assim. Então esse foi um vídeo eu falando por que simplesmente a vida não pode existir sem Deus. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, então, hein? Valeu e fui. Tchau, pessoal!